Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo as informações da política do Brasil para você que acompanha. Olha a informação que eu trago agora a respeito da polêmica em torno da tal suposta agressão da família de Alexandre de Moraes. Acontece que, depois disso tudo, muitas ilegalidades estão sendo cometidas a olhos vistos. Não que seja a primeira vez, que seja inédito que essas ilegalidades estejam acontecendo. Juristas citam falta de competência do STF, só para começar, e desproporcionalidade da busca e apreensão. Acontece que após a história lá de Roma, das supostas agressões, o STF determinou busca e apreensão na casa dos brasileiros envolvidos, os que supostamente hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes, sua família, enfim. Acontece que essa busca e apreensão gerou questionamentos e críticas de políticos e juristas nas redes sociais e em todos os cantos do Brasil. Advogados, membros do Ministério Público e professores questionam a legalidade do procedimento e afirmam que existe uma desproporcionalidade na medida, além da falta de competência do próprio Supremo Tribunal Federal para conduzir o inquérito. Procurador de Justiça no Paraná, Rodrigo Chemin, disse que, abre aspas, custa acreditar que um crime de injúria e uma contravenção penal de vias de fato enseja em busca e apreensão. Fecha aspas. Trata-se de um suposto crime que se consuma com ofensas proferidas e, portanto, as provas seriam gravações e depoimentos de testemunhas. Por isso, juristas e políticos consideram ilegal a busca e apreensão autorizada pela presidente do STF, Rosa Weber. Esse tipo de investigação, inclusive conhecida como Fishing Expedition, uma busca especulativa, é proibida pela legislação brasileira. Proibida, repito. Um ex-defensor público e professor de direito chamado Caio Paiva disse que, abre aspas, é muito raro o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em caso de crime contra a honra. Desconheço outro exemplo. Se o objetivo da busca é verificar, a partir de um crime contra a honra em outro país, um eventual envolvimento no financiamento dos atos antidemocráticos, o caso me parece tangenciar a ilegal Fishing Expedition na pescaria probatória. Fecha aspas. Outro questionamento é sobre a competência do STF para investigar o fato. Pela Constituição Federal, somente pessoas com foro por prerrogativa de função, aquele chamado foro privilegiado, podem responder a crimes no STF, o que claramente não é o caso dos suspeitos. Tecnicamente, segundo a legislação brasileira, a responsabilidade seria da Justiça Federal de São Paulo. Uma outra procuradora, chamada Monique Schecker, comentou, abre aspas, a seletividade da apuração criminal e da atuação da Justiça, fecha aspas. Mestre em Direito, advogado constitucionalista e professor André Marsiglia disse que o STF não tem competência para julgar o caso e que os mandados de busca e apreensão também são ilegais. Ele disse, abre aspas, STF julgar crime contra a honra de ministro praticado por pessoas sem foro privilegiado não existe. Mandato de busca e apreensão em razão de crime contra a honra não existe. Pior ainda se ocorrido no exterior. Fecha aspas. Outro ponto questionado é se o Brasil teria competência para investigar o crime de injúria ou difamação ou desacato a servidor público, no caso, ocorrido em território estrangeiro. Um dos requisitos do Código Penal para permitir a investigação nacional é que o crime seja passível de extradição, ou seja, que a pena seja superior a 2 anos. Nos casos de injúria e difamação, a pena não alcança 2 anos e, portanto, não poderiam ser punidos no Brasil, assim com eventual vias de fato, já que é contravenção penal e, portanto, não é punível quando praticada no exterior. Somente o desacato de servidor público no exercício da função, ou seja, que ele esteja trabalhando aqui no Brasil, ou em razão dela, ou seja, se ele estiver trabalhando fora do Brasil na função dele, é que poderia ser punido no Brasil, já que a pena é de apenas 6 meses até 2 anos. Entretanto, tem aí uma brechinha que, se considerado o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália, que foi assinado em 1989, injúria e difamação poderiam ser punidos aqui no Brasil, porque o acordo prevê extradição para crimes puníveis com pena acima de 1 ano. Segundo Vladimir Aras, membro do Ministério Público Federal e professor universitário, ele disse, abre aspas, essa é a interpretação mais correta, porque faz valer a lei especial, que é a lei que derroga a lei geral, sobre a regra geral. Como o fato ocorreu na Itália, a lei de regência para o caso é a do Tratado Ítalo-Brasileiro por especialidade, fecha aspas. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, imagina, pensa só, você que está acompanhando nosso canal, o que foi que ele disse, não é mesmo? Ele considerou a medida do STF justa e adequada, porque
que não se naturalize esse tipo de comportamento. O presidente Lula foi além, inclusive. Disse que pessoas como brasileiros suspeitos devem ser extirpados. Ele usou essa palavra. Aliás, o Lula tem usado palavras fora do contexto, mesmo estando no contexto. Incrível dizer isso. Mas você fica sabendo disso nos próximos vídeos. Esse aqui eu trouxe com essa informação para você, para dizer que, primeiro, o Dino concorda com todas essas ilegalidades que estão sendo cometidas em nome de uma demonstração de força, de uma maneira de oprimir cada vez mais as pessoas e amedrontar, para que todo mundo fique quietinho e não abra a boca contra estas instituições que estão se instalando nesse país. No entanto, já surgiram mais fatos que podem deixar esses caras com a carinha no chão. Eles estão declarando que estão fazendo a busca e apreensão na casa dos suspeitos, como eles dizem, porque acham que eles têm alguma coisa a ver com 8 de janeiro. Todo mundo agora que for contra o que está acontecendo no governo tem alguma coisa a ver com 8 de janeiro. A questão é que nessas buscas e nessas questões todas que eles estão levantando contra a tal família Mantovani, o que se descobriu foi que o suspeito é de esquerda, já concorreu à prefeitura de Santa Bárbara, cidade do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, e fez campanha com a foto de Lula. E aí, Lula, companheiro tem que ser extirpado também se não falar amém para o que vocês querem? Pois é, né? Ele não é bolsonarista. Ah, chupa essa manga, coleguinha, que eu vou deixar você com esse vídeo que eu vou embora, mas eu volto a qualquer momento com mais informações por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.